A 104 FM apresenta Sala de Visitas. Entre, fique à vontade. Você é de casa. Estamos de volta para mais uma das entrevistas, da série de entrevistas durante toda a semana a respeito desses 365 dias após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Todos os prejuízos que foram trazidos para o Rio Doce, para a população de Governador Valadares. Hoje a gente conversa com o presidente da OAB, Elias Souto. Bom dia, Elias. Bom dia e obrigado, Isabela e Cassiano, pela oportunidade de poder falar para a população de Governador Valadares sobre esse evento, né? Essa situação toda aí da Samarco, que vem trazendo infortúnios à população. Como a gente costuma dizer, é um aniversário que não pode ser comemorado. Exatamente. Para começar, o que a OAB acha dessa indenização mediada proposta pela Samarco? Bom, na verdade, o posicionamento da OAB acerca da proposta, e assim como também dos outros órgãos que nós tivemos a oportunidade de conversar, é que faltou diálogo. A população não foi ouvida, não houve diálogo com representantes da cidade que poderiam debater exatamente o quanto indenizatório, o valor da indenização, tendo em vista tudo que foi sofrido, tudo que foi passado aqui na cidade, em razão daqueles dias que nós tivemos de ausência de água, né, suspensão do fornecimento de água e todos os outros problemas, danos ambientais, enfim, danos materiais, inclusive de pessoas que tiveram gastos excessivos em razão do evento. Além desse transtorno, né, que a população passou com um desastre, com o Rio Doce, houve também esses prejuízos financeiros, né? A compra de água mineral, compra de caixa d'água, perfuração de poços artesianos. E num primeiro momento, a indenização mediada é só sobre os dias que a população ficou sem água. O que a OAB indica nesses outros casos dos prejuízos financeiros? Na verdade, o que a OAB hoje busca é orientar a população a ter cautela inicialmente acerca do acordo proposto, para que a população de fato entenda o que ela está inserindo naquele acordo, o valor que ela está recebendo, será que aquele valor ele é razoável ou justo diante de todos os acontecimentos enfrentados pela população, de passar horas em filas para receber água, dentre outros infortúnios que nós tivemos em Governador Valadares. Então nós pensamos que existe sim a possibilidade, inclusive nós tivemos em Belo Horizonte como presidente do Tribunal de Justiça, exatamente dizendo que a OAB ela é a favor de uma negociação fora da justiça, o acordo seria uma saída interessante. Porém, a gente precisa saber quais são os valores e discutir valores. Essas questões que as pessoas tiverem, danos materiais, por exemplo, estabelecimentos comerciais que deixaram de manter suas atividades em razão do problema, ou qualquer outro prejuízo que a população, de um modo geral, o cidadão tenha enfrentado em razão de ter que abrir poços artesianos ou esses danos materiais, eles podem ser questionados na justiça. Eles podem ser, até mesmo acho que a Samarco deveria abrir também uma via de negociação para evitar a judicialização dessas ações que venha tumultuar o Poder Judiciário e acaba tornando a ação talvez um pouco mais demorada. Poderia abrir também uma via de negociação para que as pessoas apresentassem os eventuais prejuízos e negociassem também a reparação desses danos. A negociação com a população e não apenas estipular um valor e jogar. Exato, esse é o principal ponto que a OAB e as outras instituições, né, da cidade têm discutido, porque é muito fácil alguém atribuir um valor distante, a pessoa está distante daqui e não sabe o que nós enfrentamos e fala assim, o prejuízo que cada cidadão de Valadares passou nesse ano todo equivale a R$1.000. Então o que a gente questiona é exatamente isso, a falta de um parâmetro razoável e também de um franco debate com a população. Isso aconteceu em Mariana. Em Mariana houve inclusive, segundo informações, contratação de uma auditoria para fins de levantar os prejuízos e que essa auditoria teria sido um parâmetro. Agora, essa situação, né, eles que estão de fora, que estipulam um valor, acaba minimizando todo o sofrimento da população de Valadares, né? Como se o nosso sofrimento fosse, ficou uma semana sem água, tranquilo, né? Quase nada aconteceu nessa uma semana. Parece que a empresa já está acostumada, como outros órgãos, a tratar o valadarense com menosprezo.
Parece que Valadares é sempre tido no cenário nacional como uma cidade que não tem amor próprio, o cidadão não tem amor próprio, vai para os Estados Unidos, larga as origens, e não é bem isso. Na verdade, a população é uma população sofrida, isso é mais um sofrimento passado pela população e que a gente não pode admitir que uma empresa trate o cidadão valadarense como tem tratado, oferecendo R$1.000 para uma indenização ao cidadão normal, né, e a criança e o idoso, R$1.100. Diante de tudo, e a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Eles até explicaram na entrevista deles que o cálculo, a base de cálculo foi: pegamos o valor médio de conta, multiplicamos por 10 durante esse período todo e chegamos no valor médio de R$1.000. Tudo bem, esse valor seria então referente à indenização do que passou. E o que a gente vai enfrentar? Porque a doutora não vai ficar pronta nos próximos dias, né? Quem sabe nos próximos anos. E também não vai atender, conforme a própria Samarco disse, não vai atender a população de forma integral, é 60% só da população. Só que a Samarco também não diz que essa adutora só vai jogar água na ETA central. As ETAs da periferia não vão receber essa água de captação alternativa, portanto vão continuar, 40% da população de Valadares vai continuar sendo abastecida com água proveniente do Rio Doce e que, segundo os laudos, não está de forma adequada para ser consumida. Deixa eu entrar no assunto. Vamos lá, Cassiano. Bom dia. Ainda sobre o valor da indenização, não seria uma jogada de mestre da empresa? Veja bem, nós estamos no período agora de pagar contas, escola, matrículas, Natal, presentear, IPVA, IPTU. De repente ela vem com esse valor de R$1.000 e R$1.100 para crianças e idosos. Não é também uma estratégia maldosa de colocar a faca no pescoço, pegar ou largar? E a população não tem muito tempo para pensar a esse respeito. Veja bem, Cassiano, uma ponderação importante ser feita. A gente não pode dizer que tem sido isso, mas isso, somado a isso, nós temos um outro fator. Nós temos um fator de que o Tribunal de Justiça ele suspendeu o prazo de todas as ações, ou seja, o andamento de todas as ações por um prazo de 90 dias. Ou seja, os processos que foram ajuizados, eles não estão andando, até dezembro vão ficar suspensos. Então, a empresa fica numa situação confortável para fazer qualquer proposta, ainda há o argumento de que os processos não estão nem andando, né? Eles vão voltar a andar agora. Tem que deixar bem claro para a população que a partir de dezembro a suspensão do andamento dos processos acaba e os processos judiciais voltam a tramitar. Portanto, assim, é de fato uma situação em que a população se vê às vezes refém, né, diante de tantas contas a pagar, um momento propício. Por que não foi feito, né, Cassiano? Eu entendo até a sua pergunta, por que essa proposta não foi feita há 6 meses atrás, ou não foi feito de imediato quando aconteceu o rompimento da barragem, que já se sabia a extensão do estrago. Então, muito bem feita a pergunta, a gente fica também sem saber responder e curioso, por que será que a empresa só propôs agora esse acordo, né? Uma dúvida da população é realmente em relação a quem não aceitar a indenização e seguir com os processos, né, devido ao alto volume de pessoas. Se não me engano, saiu uma notícia falando que são pelo menos 12 mil processos. O receio da população é que a justiça comece a barrar esses processos ou não dar mais ganho de causa à população, né? Causa à população. É possível? Bom, é uma situação bem interessante, porque, na verdade, tendo em vista as ações que já foram julgadas, nós já temos alguns parâmetros até de valores, né? Algumas ações foram julgadas no valor de R$10.000, outras ações, e aí depois, em recursos, a empresa conseguiu abaixar esse valor para R$5.000. Eu penso que o dano à sociedade, ele é evidente. E o Poder Judiciário não vai fechar os olhos a essa questão. Eu estive conversando com o presidente, já como eu disse, na semana retrasada, na segunda-feira retrasada, e ele se mostrou sensível à situação de Valadares. Ele sabe que, não havendo esse acordo, terá que se intensificar o trabalho, especificamente no juizado especial. Talvez até algumas soluções que ele propôs de trazer alguma equipe para tratar desse assunto específico, para julgar esses processos, para que eles tenham uma vazão mais rápida. Então a população ainda pode ajuizar as ações. A gente, na verdade, até pede que tenham cautela agora, nesse momento, aguardando talvez a empresa venha fazer uma proposta que seja mais digna à condição do cidadão valadarense. E se não for feito, se nesse período agora de negociação não vai aparecer uma proposta que seja condizente com o valor que o valadarense tem,
eu penso que a população deve sim procurar seus direitos e penso que o judiciário não vai tomar uma atitude de simplesmente negar as ações, posto que o direito é evidente. O que a OAB entende que seria um valor justo de indenização? Bom, sinceramente, isso é muito difícil dizer, Cassiano, porque algumas pessoas, né, da população tiveram infortúnios menores que os outros. A grande parte da população, e eu presenciei, porque eu participei da distribuição de águas em alguns bairros, o sofrimento foi muito grande, idosos que sequer conseguiam se deslocar de suas casas para poder enfrentar aquelas longas filas, e o problema de que a gente vem consumindo uma água sem condição, né, de ser consumida. Então não dá para saber a extensão desse dano e não dá para prever daqui a 5, 10, 15 anos o que vai acontecer com a população de Valadares, desenvolvimento de doenças e outras enfermidades que possam advir desse evento desastroso da Samarco. Entretanto, em conversa com alguns advogados que têm, alguns escritórios têm muitas ações dessa natureza, eles têm usado o parâmetro da própria justiça. A justiça considerou que 5 mil seria, em grau de recurso, o valor mínimo de indenização. Portanto, eu acho que uma conversa para começar o debate teria que ter como parâmetro esse valor. Não quer dizer que tenha que ser fixado esse valor, que a empresa deva pagar a todo mundo esse valor. E só para Isso por pessoa. Isso por pessoa. E o interessante é o seguinte, basta a gente fazer um cálculo bem simples. Se a Samarco fizesse o pagamento por pessoa, 5 mil reais em cada pessoa, considerando a população aí, uma média, vamos fechar em 300 mil habitantes em Governador Valadares, seria em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Se ela faz o acordo no valor de R$1.000 para cada pessoa, o valor que Valadares receberia a título de indenização seria em torno de 300 milhões de reais, ou seja, a empresa estaria poupando 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, está certo que a empresa tem direito de fazer proposta, a população tem direito de aceitar, a OAB não é contrária a essa negociação, não há nada de ilegal nisso. A gente só não considera que seja adequado, haja vista que isso, acho que menospreza o cidadão valadarense. Lembrando que esses valores, eles nem chegam perto aos ganhos da empresa, né? Lembrando que a empresa faz parte de um consórcio, né? Que tem a Vale do Rio Doce, a BHP, então tem um grupo grande, né, que tem condições, inclusive patrimoniais, de arcar com os prejuízos que são imensuráveis. Se você parar para pensar o que aconteceu, o que foi relatado recentemente nesse aniversário desastroso, é que espécies aí foram dizimadas, de aves inclusive, porque peixes morreram, as aves não tiveram alimento, ou seja, o dano ambiental que a gente costumava ver, né, no Rio Doce, nossos filhos e netos acho que nunca mais verão. Não sei se a gente consegue recuperar o Rio Doce a ponto de voltar a ser o que ele era. A criação da Fundação Renova por parte da empresa Samarco, como é que a OAB vê essa situação? Não, eu acho que foi um passo importante. A empresa, de fato, tinha que mostrar alguma coisa. Ela tinha que mostrar que tinha pelo menos algum interesse em resolver a situação. O que nos deixa, às vezes, apreensivo é o porquê que essa empresa só tomou essa atitude praticamente um ano depois. Acho que isso tinha que ter sido criado de imediato, né? E, considerando, inclusive, a legislação brasileira, essa situação da mediação, a Renova, né, não atende para fins de mediação à legislação. É necessário que seja feita aí a intermediação seja feita por alguém que seja arbitrado entre as partes, e a empresa pagando ou sendo a pessoa responsável por custear a mediação, talvez não seja o caminho mais adequado para fins de uma solução mais isenta do caso. Uma questão divulgada também pela empresa é que quem aceitar esses R$1.000, esse acordo, fica impedido de continuar com processos em outra instância com a empresa, e também tem o problema da cláusula dos danos futuros, né? Essa cláusula fere o direito do cidadão, e a OAB está em conversa com a Samarco também, não é? Isso, hoje nós vamos receber na OAB, às 16 horas, um representante do Instituto Renova, exatamente para poder receber oficialmente deles a proposta, né, que foi feita para fins de acordo com a população.
E nós estamos avaliando, inclusive, uma sugestão do próprio Ministério Público, de que, diante desse documento, a gente faça o estudo da legalidade de qualquer cláusula que venha a inserir nesse acordo todo e qualquer direito proveniente do evento, né? Ou seja, se a população vier a aceitar o valor de R$1.000, pelo que foi divulgado amplamente aí nas redes sociais do termo de acordo, possivelmente a população estaria recebendo R$1.000 para poder resolver todos os seus problemas atuais e eventuais futuros. E a gente não concorda com isso. Eu acho que o posicionamento nosso enquanto mais de defesa do cidadão, uma instituição como a OAB que tem um compromisso histórico com a cidadania, nós não podemos aceitar que a empresa venha a rotular ou valorar o que pode vir a acontecer no futuro, se isentando a partir de agora com simples R$1.000 de problemas de saúde catastróficos que podem vir do consumo dessa água e de convivência nesse meio ambiente que a gente entende ser impróprio hoje. A população, as pessoas que entenderem que esse valor realmente não é suficiente e optarem por não assinar esse acordo, devem fazer o quê? Bom, ela tem opções de fazer, não sei se a empresa vai abrir essa mediação de forma a fazer contrapropostas, eu não sei se a população vai ter esse direito, a empresa ainda não deixou bem claro, eu vou buscar essa informação hoje, nessa reunião às 16 horas, e se não houver acordo, infelizmente a via adequada vai ser a judicialização de ações. E tendo em vista que a notícia que pelo menos o tribunal repassa para a gente é que cerca de 40 mil ações já foram ajuizadas, 25 mil já cadastradas no sistema e 15 mil que não tiveram condições de ser cadastradas ainda por uma questão mesmo de logística. Mas a empresa ela sabe qual que é o impacto disso, inclusive em bolsa de valores, no exterior, o que impacta nisso, a quantidade de ações excessivas contra a empresa. O senhor tocou também aí agora na sua fala na questão da qualidade da água que estamos consumindo hoje. A OAB ela propõe algo nesse sentido, volta da distribuição de água mineral pela empresa Samarco, doutor? Cassiano, fundamental essa pergunta sua, porque de fato a sociedade, a maioria das pessoas continuam comprando água, né, gastando dinheiro, às vezes dinheiro que muito suado, que teriam outra destinação para suas famílias e acabam tendo que investir, né, na qualidade da água consumida. Então eu entendo que a Samarco precisa fazer uma proposta nesse sentido de fornecimento de água até que ele viabilize a adutora que possa fazer a captação de água e tratamento dessa água de forma integral para a população. Não atende a população apenas 60% daqui a 2 ou 3 anos, conforme a previsão de conclusão das obras. Então, se vai demorar 2, 3 anos, 5 anos que seja, que a empresa faça o compromisso com a cidade de fornecer água de qualidade para todo cidadão até que fique pronta essa obra. Bom, para finalizar, né, a gente já sabe a resposta, que é meio óbvia. Na sua opinião, essa indenização, com essa indenização, a Samarco ela quita o débito com a população depois de tudo o que aconteceu? De fato, a resposta parece ser bem óbvia, não é uma resposta da OAB, eu acho que é uma resposta da sociedade que se mobilizou inclusive agora nesse final de semana, a Associação Avadma e outras associações que foram para as ruas e mostraram o descontentamento da população. Eu penso que no mínimo absurdo fazer uma proposta que quite todos os problemas de ordem ambiental e financeira com a proposta de R$1.000. Não sei, lógico que a gente tem que considerar também que a empresa talvez não tenha condições de indenizar valores tão expressivos como muitas pessoas imaginam que poderiam receber, ou que talvez fosse justo. A gente tem que achar um meio termo realmente. Porém, esse meio termo tem que ser achado em conjunto e não como uma imposição da empresa, e esse é o posicionamento da OAB. Agora, as pessoas que não quiserem aceitar e não têm aonde recorrer, pode buscar auxílio? A OAB presta esse serviço para a população? Não. A OAB ela não Qual pode. Qual é a orientação então, para quem não quer? A população ela deve buscar um advogado que seja da confiança, a pessoa que ela conheça, para poder promover essas ações. A OAB ela não está autorizada, ela não pode ajuizar ações
em nome do cidadão de forma individual, né? Então, deve sim buscar orientação, e principalmente, Cassiano, também a pessoa que queira assinar o acordo, busque um advogado para que faça a leitura e a interpretação do contrato e que ela entenda perfeitamente o que ela está assinando, para saber quais são os direitos que ela está adquirindo com o contrato e quais são os direitos que ela está abrindo mão com a assinatura daquele contrato. A não ser que a pessoa tenha um profundo conhecimento. Exatamente, jurídico. Claro. Também. Bom, a gente agradece a sua participação, Elias, e já deixa um convite para uma próxima entrevista, né, após essas conversas da OAB com a Samarco, para esclarecer a população, né, o que foi acordado, o que pode acontecer, o que não pode. Obrigado, Isabelle, e parabéns pela iniciativa aí de trazer a população, como a rádio sempre tem feito. O programa de vocês é realmente fundamental para a informação da população. Isso é muito gostoso de ver que tenha a imprensa preocupada em dizer à população o que deve fazer, as orientações acerca dos seus direitos, porque hoje boa parte da população não tem nem noção do que, não só nesse caso específico, mas boa parte das situações do dia a dia da pessoa, às vezes ela não tem orientação jurídica que possa trazer, né, a informação adequada para as decisões que ela precisa tomar. Então, parabéns pelo programa e agradeço aí, estou sempre à disposição. Obrigada. Conversamos hoje com o presidente da OAB, Elias Souto. A nossa série de entrevistas volta amanhã, no horário de 8h30 da manhã. Você ouviu Sala de Visitas, na 104 FM.